Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 4. Salmos número 4. Os irmãos estão conosco no canal. Boa noite. Depois, no final, quero deixar uma saudação pessoal, particular a cada um. Deus continue abençoando a todos que também conosco se reúnem neste tempo de culto e adoração. Salmo número 4 diz assim: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Da angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Como viver satisfeito e plenamente satisfeito em Deus? Aqui, neste Salmo de Davi, nós temos orientação para isso. Diz ele no verso 7, quem nos fará ver a felicidade? Não é o que todos nós procuramos? Viver a felicidade? Mas temos respostas para isso. Especialmente no Salmo 17, aquela oração de Davi, no Salmo que li. Agora, no Salmo 17, nós temos respostas. Nesta oração de Davi, no verso 15, ele diz: eu, porém, pela minha retidão, contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Isto está na Bíblia Almeida, século 21. E na King James atualizada traduz assim: quando eu despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Então há uma condição, e Davi entendeu ela, e Davi experimentou essa condição, que foi despertar. Alguns falam, você precisa despertar para a vida. Alguns usam o verbo para outras coisas, mas nós precisamos deste verbo para a vida feliz, a vida em Cristo Jesus. A realização plena da vida acontece quando despertamos. Eu me lembro que eu, menino, cresci na igreja, desde o berço, adolescência, juventude, morno, até que estava fugindo do ministério, a vocação que Deus tinha para mim, 5 anos fugindo. Mas um dia eu despertei. Eu ouvi Deus falar comigo novamente a respeito de ser pastor, porque Deus já havia me separado para isso. E quando fugia do que Deus tinha para mim, do plano que Ele tinha, então eu era um crente morno, um crente adormecido, dormindo, às vezes mesmo espiritualmente, mas um dia eu despertei. E é por isso que eu tenho orado, eu tenho falado aqui, há 40 anos tenho orado para que Deus avive o nosso Brasil, que Deus traga um avivamento para o nosso Brasil. Eu creio que só seremos salvos aqui, brasileiros, se tivermos a experiência de um avivamento, de um despertamento.
E Davi está falando assim: eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face quando despertar, e terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Então, primeira coisa, como viver satisfeito e plenamente satisfeito em Deus? Vivendo em retidão. Davi diz aqui: eu, porém, pela minha retidão. Todos nós sabemos que Davi teve suas falhas, que teve um escorregão feio também, caiu feio, mas ele tinha condição de dizer pela minha retidão, porque ele é o tipo do crente que peca, cai em pecado, não como um vício, não como um hábito, é um escorregão, mas que se levanta e tem um despertamento, e ele diz: agora eu vou viver em retidão. Então ele fala, pela minha retidão. O propósito da vida é este: que todos nós vivamos em retidão. Deus nos criou para a sua glória. E se nós vivemos em retidão, então nós vivemos para a glória de Deus. Deus nos criou com propósito. O propósito é que todos nós alcancemos a maturidade espiritual. Isso aprendemos andando em retidão. E quando nós alcançamos a maturidade espiritual, significa que nós temos a estatura de Cristo Jesus. Quantos de vocês aqui podem ficar em pé e dizer: eu tenho a estatura de Jesus Cristo? Eu sou um homem perfeito. Sou uma mulher perfeita. Bom, deixa eu sentar. Estou em desenvolvimento. Eu creio que todos nós estamos procurando andar em retidão, viver em retidão, mas o alvo de fato é este: que nós alcancemos a plenitude, a maturidade. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 12. Que todos nós devemos chegar ao estado de homem perfeito. Devemos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Isso nós podemos atingir, a exemplo da vida de Davi, porque nós temos todas as condições, temos todos os recursos. Davi não tinha todos os recursos que nós temos. Não tinha toda a habilidade, a capacitação que hoje nós temos. Desde que Jesus Cristo veio ao mundo e o Espírito Santo passou a habitar no coração do crente, todo o crente tem toda a possibilidade de viver em retidão e viver de tal forma que vai alcançar a maturidade espiritual. Por exemplo, antes de dizer isso, em Efésios 4, o apóstolo Paulo disse que Jesus deixou aqui, quando voltou para o céu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos, para que eles possam alcançar a estatura de varão perfeito, de mulher perfeita. Então, nós temos as condições, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos os ministros de Deus, nós temos tudo a nosso favor, para alcançar uma vida de retidão. Então, como nós queremos viver uma vida satisfeita, plenamente satisfeito, mas isso é em Deus. Andando, vivendo em retidão. Segundo lugar, contemplando a face de Deus. Como viver satisfeito? Plenamente satisfeito em Deus. Segundo lugar, contemplando a face de Deus. Para nós pastores, eu tenho falado com os mais jovens, nós não podemos perder a visão da glória de Deus. O trabalho pastoral, esse que trabalha para aperfeiçoar os crentes, é um trabalho que só pode ser executado tendo a visão da glória de Deus. A aplicação de todos os princípios ministeriais cristãos na vida, no dia a dia. E assim é para o crente. Para o crente viver a vida cristã, ele precisa ter os seus olhos contemplando a Deus. Quando diz Hebreus, olhando para ele, que é o autor e consumador da fé. Então, lendo a devocional esses dias, escrita por Moody, que eu compartilho geralmente para os irmãos no grupo da igreja, Mananciais no Deserto, foi no dia 27 de setembro, ele fala sobre esta
esse exemplo de Maria, quando as duas irmãs, Marta e Maria, receberam Jesus em casa. E Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela estava ali contemplando Jesus e ouvindo a sua palavra. Para nós vivermos uma vida satisfeita, uma vida plenamente satisfeita em Deus, nós precisamos ter um tempo de comunhão com o Senhor. Isso é diário. Não basta estar aqui no domingo para cultuar com a congregação. Isso é uma necessidade diária. É o seu a sós com Deus. É o quarto secreto que falou a ministra de louvor aqui à frente. O quarto secreto. Aquele tempo que nós passamos com Deus diariamente. Se queremos viver uma vida plenamente satisfeito em Deus, precisamos seguir o exemplo de Maria. E Moody fala sobre esse exemplo de Maria com essas palavras. Aos pés de Jesus, esse é o nosso lugar privilegiado e feliz. É ali que somos educados e preparados para os deveres práticos da vida. É ali que renovamos forças, enquanto esperamos nele. E aprendemos a subir com asas como águias. Ali é que ficamos possuídos daquele verdadeiro conhecimento dele, que nos infunde poder. É ali que aprendemos como se faz trabalho verdadeiro. É ali que somos dotados com a verdadeira motivação que impulsionará nosso trabalho. É ali que achamos consolação no meio dos desgastes do serviço, que não são poucos, e dos desgastes da vida em geral. É ali, e ali experimentamos antecipadamente algo das delícias do céu no meio destes dias na terra. Pois sentar-se aos seus pés é de fato estar nos lugares celestiais e contemplar a sua glória. E é fazer o que nunca nos cansaremos de fazer no além. Então precisamos contemplar a face de Deus. E nós contemplamos quando temos esse momento a sós com Deus. Quando lemos a sua palavra e dizemos, fala, Senhor, comigo. E espiritualmente passamos a contemplar a glória de Deus, a face de Deus para a nossa vida. Esses momentos de devocional pessoal e na família, aquele culto doméstico, são os momentos mais brilhantes do nosso tempo, do nosso dia a dia. Muitos cristãos fazem isto costumeiramente, diariamente, nessa hora de silêncio, de a sós com Deus, de quarto secreto. O homem, a mulher que faz isso, passa a viver de uma forma fiel e mais fervorosamente, porque não consegue ficar 24 horas sem entrar em comunhão com Deus. No dia seguinte, mais uma vez, ali estará, aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, contemplando com os olhos da fé a glória de Deus. Bem, como viver satisfeito e plenamente satisfeito em Deus? Ver em retidão, contemplar a face de Deus. Em terceiro lugar, despertar para viver satisfeito em Deus. Davi diz no Salmo 17, eu despertei, eu contemplo a Deus. O despertamento faz essa transformação de dentro para fora na nossa vida. E Paulo nos diz neste texto de Efésios 4, versículo 16, que isso acontece em nós por causa de uma edificação de si mesmo através do amor. Então, o despertamento gera o poder do amor na nossa vida, e esse amor passa a triunfar e nos fazer viver de tal forma que todos podem ver o amor em nós e contemplar a glória
de Deus. Então, quando vivemos assim, como diz Davi, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. E ele despertou. E depois Deus fala, o homem segundo o meu coração, Davi. Porque ele teve um despertamento na sua vida para buscar satisfação em Deus. E ele tinha experimentado todas as satisfações que o mundo oferece e proporciona, até a satisfação da carne e do adultério. Ele tinha passado pela satisfação que o mundo oferece, mas ele viu que aquilo não era nada, que aquilo era um lixo, que aquilo era uma coisa que levava ele para baixo. Mas quando ele teve o despertamento de buscar satisfação em Deus, ele descobriu a felicidade. Quando vivemos e existimos na edificação de si mesmo em amor, não pensando no outro, nem no cônjuge, mas olhando para si mesmo e viver a edificação no amor, as pessoas ao nosso redor começarão a olhar para nós e elas começarão a admirar a glória de Deus. Então os homens nos verão diferente. E eu creio que por isso precisamos de um avivamento no Brasil. Para vivermos satisfeitos e plenamente satisfeitos em Deus, sendo que o nosso desejo seja sempre a satisfação segundo os propósitos de Deus e para a glória de Deus. John Piper escreveu um livro falando sobre esse assunto. Ele escreveu um artigo chamado Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos dele. Deus só é glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos dele do que em nós ou nas coisas que nós podemos possuir. John Piper é um dos pastores batistas mais famosos no mundo inteiro. Escreveu mais de 30 livros. Pastor numa grande e próspera igreja em Minneapolis, uma família, casado com Noel, 4 filhos, um grande exemplo de pastor, de servo de Deus. E ele escreveu um livro também sobre esse assunto, que se chama Plena Satisfação em Deus. E ele fala nesse livro que o propósito da maturidade espiritual é magnificar a glória de Deus na nossa vida. E quando nós magnificamos a glória de Deus na nossa vida, a nossa vida passa a ser admirada pelos homens, porque a glória de Deus é vista. E ele chama isso de a plena satisfação em Deus. Quando nós atingimos essa maturidade espiritual e o nosso desejo, como de Davi, Senhor, agora eu tenho a felicidade, porque agora eu despertei para viver para o Senhor. Então ele diz que o nosso desejo é buscar a satisfação segundo os propósitos de Deus e para a glória de Deus. E é isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, de 12 a 16. Nós devemos chegar a essa unidade de fé, de pleno conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O homem perfeito, o varão perfeito. Então, a pergunta do salmista Davi no Salmo 4, quem nos fará ver a felicidade que ele ouvia de todos os lados? As pessoas todas estão dizendo, quem nos fará ver a felicidade? O Senhor nos fará ver a felicidade. Quando nos despertarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, de que agora vamos viver em retidão e vamos
contemplar diariamente a face do Senhor através da nossa devoção, da nossa devocional, do nosso a sós. Não vamos passar 24 horas sem comunhão com o Senhor. Então vamos despertar para viver em plenitude, em uma vida que só se satisfaz cumprindo os propósitos de Deus, vivendo para a glória de Deus. John Piper chama isso, eu vou trabalhar um pouco depois, talvez, ele chama isso de hedonismo cristão. Acho que eu me surpreendi lendo o John Piper quando ele fala isso. A gente, quando estuda teologia e algumas coisas de eclesiologia, história da igreja, a gente aprende que o hedonismo é uma coisa errada, buscada pelos agnósticos, gostam de sofrer, porque sofrendo acham que vão se purificar a alma, porque a matéria é má, então vai limpar o corpo para chegar no céu. É uma teologia bem furada, porque a matéria não é má, a matéria é boa, Deus criou um mundo bom, no final disso tudo é muito bom, o problema é que o pecado entrou no mundo. Então, John Piper trabalha sobre o hedonismo cristão, sobre o significado de a gente querer sofrer com Cristo. De a gente admitir que pega a cruz para seguir a Jesus, está disposto a sofrer por causa do Evangelho, ser perseguido até morto, como foi a lição hoje na escola bíblica dominical aqui pela manhã, a cruz do compromisso, a cruz da renúncia, e seguir a Jesus. Então, Davi passou por tudo isso. E ele descobriu que a felicidade está justamente nisso, em estar no lugar certo. E qual é esse lugar certo? É como o hino que o Ministério Memorial nos dirigiu e nós cantamos juntos domingo passado. Há um lugar onde a gente descobre que Jesus é tudo o que nós precisamos. E a letra diz: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. E esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, de ti preciso. Essa foi a experiência de Davi. Essa é a minha experiência, a sua experiência, é a sua experiência, que em Jesus você se despertou e você agora está vivendo em retidão, está conseguindo contemplar a face de Deus diariamente na sua caminhada e peregrinação por essa terra, está com seu coração despertado para viver plenamente em Deus? Se não, convida você a viver satisfeito, satisfeita, plenamente satisfeito em Deus. Basta seguir essas recomendações, esse exemplo de Davi no Salmo 4, Salmo 17, seguir essas escrituras de Lucas 10, o exemplo de Maria aos pés de Jesus, e seguir também os mandamentos bíblicos de Efésios, capítulo 4, 32 e 16. Tenho certeza, você vai viver satisfeito, plenamente satisfeito em Deus. Que Deus nos abençoe.